Saudação, queridos, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo onde nós vamos falar um pouco sobre o evangelismo utilizando a literatura, que é um trabalho que nós fazemos, tá? Eu sou coordenador aqui do projeto Programa de Apoio Evangelístico aqui na Bolívia e o nosso trabalho é esse, a gente traz literatura para cá, a gente apoia evangelista com literatura, mobilizando o serviço evangelístico local através da literatura, e nós também estamos sempre na rua realizando aí o trabalho de evangelismo, levando a palavra de Deus até as pessoas. Nós temos um assunto hoje bastante interessante e intrigante para alguns evangelistas, né? Realmente impacta alguns evangelistas porque toca o ego de muita gente. Essa é a realidade, pelo menos a experiência que eu tenho tido aí com muitos evangelistas. O material impresso, ele pode usar o seu espaço. O material impresso, ele pode testemunhar no seu lugar. Você sabia disso? É verdade. Eu sei que muita gente não gosta muito dessa história, mas essa é uma verdade. Eu vou contar aqui alguns exemplos para que você possa entender que essa é uma pura verdade. Existem lugares onde você não vai ter acesso. Eu cheguei na casa de uma determinada pessoa, e de uma senhora, uma irmã, e o esposo dela é médico, e o que ela estava fazendo? Qual era o trabalho que ela fazia? Ela colocava dentro do envelope, colocava o Evangelho de São João, colocava alguns folhetos ali dentro contendo a palavra de Deus, né? Pregações, mensagens, vários folhetos com temas diferentes, e um Evangelho de São João colocava dentro do envelope, e ela tinha acesso, ela tinha o endereço de várias famílias de médico. E essa irmã estava contando, olha, esse pessoal é fechado, muitos deles são pessoas que tem uma vida muito fechada, uma vida muito restrita, né? O pessoal vai para o trabalho, volta, fica na sua vida, coisa. Então, quer dizer, como é que vão ter acesso a essas pessoas? Muito difícil ter acesso. Mas como eles tinham endereço, eles direcionavam aqueles envelopes até aquelas pessoas. E ela contou de pessoas que já ligaram, entraram em contato com ela, agradecendo, que tem recebido o envelope como material, tem lido o Evangelho de São João, tem lido os folhetos, a mensagem tem impactado a vida delas. Então, resultado que pessoalmente ela jamais poderia ter através daquele trabalho ela teve. Por quê? Porque a literatura, material impresso, a palavra de Deus impressa. Isso aqui é importante. O evangelista, quando ele sai para distribuir uma literatura, ele não distribui um papel, ele não panfleta, sabe? É muito vulgar isso. Falar, a gente vai sair para panfletar, é muito... Desculpe falar assim, mas é verdade. Para mim isso soa muito baixo, muito profano. Não, filho, não. O evangelista, ele sai para levar a palavra de Deus escrita. Às vezes as pessoas dizem, a gente vai sair para distribuir folheto. Não, a gente não vai distribuir folheto. Nós vamos levar a palavra de Deus até as pessoas. Seja pelo meio da pregação, ou seja através do material impresso. Quer ver um outro exemplo? Isso aconteceu comigo, já tem acontecido com muita gente. Eu cheguei num determinado local aqui da Bolívia, uma cidade, e muita gente aí só falava quechua. E eu estava todo empolgado para pregar, eu estava com o meu megafone, a gente levou muito material. E impresso, nós levamos também o nosso megafone, e eu queria pregar. E aí o irmão chegou para mim e falou, olha, aqui nessa feira o povo fala, a maioria fala quechua. E eu não falo quechua, né? Queria pregar em espanhol, tá? Mas não dava. Então eu entreguei o megafone para alguns irmãos que pregam em quechua, né? Tem facilidade de pregar, de falar em quechua. E eu fiquei na parte, bom, eu peguei o material e fui fazer a distribuição. Aí eu tive outro problema, que quando eu dava para as pessoas vinham falar comigo e falavam em quechua. E cadê o quechua? Não tem quechua. Então o irmão falou assim para mim, olha, deixa eles falarem, eles vão falar. Quando eles pararem de falar, você fala que vai orar por eles e coloca a mão assim na cabeça deles, eles vão aceitar e vamos fazer uma oração. E eles vão entender. Muitos deles entendem o espanhol, pelo menos alguns pontos assim, mas não sabem falar. E quando eles vão falar só quechua. E eu fiz isso, amado. Eu estava com material impresso, a maior parte do material em quechua. Eu dava o material para as pessoas vinham falar comigo e começavam a falar em quechua e eu não entendia nada. E no final eu falava, olha, eu posso orar por você? Falava em espanhol. E a pessoa falava, balançava assim a cabeça e eu orava pela pessoa e eu dava o material para ela, porque aquela pessoa saía, eu ficava ali lendo e etc.
Agora pergunta aí, o que ia servir o meu espanhol naquele lugar? Não ia servir. Recentemente, um irmão lá da Finlândia, um brasileiro, missionário, o irmão Ed Gana, né? Um grande abraço, irmão Ed. O Ed trabalha na Finlândia, ele trabalha no leste europeu, faz um trabalho tremendo, um trabalho igual o nosso aqui na Bolívia, só que está fazendo ali na Europa, né? No leste da Europa. E ele estava com um grupo de irmãos ali na cidade onde ele mora, na Finlândia, pregando. Um pregava, outro pregava em inglês, outro pregava em finlandês. E ele estava fazendo a distribuição da literatura. E ele contou para mim diversas línguas, pessoas de vários idiomas. Então ele tinha que ter ali guardado, ele tinha que ter a literatura em chinês, em espanhol, em português, em francês, em alemão, em italiano e assim vai por diante. Tinha que ter um material ali de... Chegava uma pessoa, aproximava uma pessoa, ele ia dar, a pessoa começava a falar, mas qual é a sua língua? Eu falo chinês. Eu tenho chinês, dava chinês para a pessoa. Eu falo espanhol. Eu falo francês. E o Ed, ele falou para mim, eu falo português, ele é brasileiro, eu falo inglês e eu falo espanhol. Ele fala 3 línguas, mas ali tem pessoas de diversas línguas. Então, o material impresso, ele faz o testemunho por você, né? Isso é muito importante, amado. No trabalho de missões, você ser um missionário, principalmente missões, você ser um missionário, você não saber trabalhar com literatura, você vai passar apertado, independente do lugar onde você vai trabalhar, tá bom? Um outro exemplo que eu posso dar, um outro testemunho que eu posso dar. Um missionário foi trabalhar na Bélgica e era a mesma coisa. Na mochila, parecia a Torre de Babel, entre aspas, dentro da mochila. Tinha folheto de tudo que era idioma. Andava no meio da rua, chegava numa praça, abordava uma pessoa. Normalmente ele entregava o material em francês. Aí a pessoa, não falo francês, coisa e tal, e falava inglês. Aí ele pegava inglês. Eu falo alemão, e assim vai por diante. Então, a literatura, o material impresso, ele testemunha por você. Ele tem essa facilidade, vamos falar assim, de falar vários idiomas. Você tem a oportunidade. Hoje nós estamos vendo um mundo muito diversificado, né? E existe a questão também de entrar. O material vai aonde você... Outro exemplo, para a gente finalizar aqui. Os irmãos da Revival Movement Association, que é uma missão que manda também material para a gente, da Irlanda do Norte, eles vão sempre para Hong Kong, e vão para vários países ao redor da China. O pessoal da China, em outras palavras, o povo da China sai para fazer compra nesses países. E nesses lugares, países onde tem muito chinês, eles vão para lá, eles levam uma bolsa, é uma bolsinha que eles preparam, e dentro eles colocam Evangelho de São João, folhetos, eles colocam o Novo Testamento, colocam uma diversidade de literatura. E eles saem na rua distribuindo, procurando os chineses, que para todo lado tem chinês, distribuindo aquele material para os chineses. Então, levar esse material dentro da China não permite, a China não permite entrar. Mas se entregar o material para o chinês vai poder levar esse material para dentro da China. Tá? Então, querido, o material vai, em outras palavras, o material impresso vai aonde você, evangelista, você não pode ir, tá bom? Então, se você ainda não está usando ou a literatura, ou quem sabe tem feito esse trabalho assim de forma muito superficial, pensa um pouco nisso aí, tá? Eu quero convidar você a não somente ficar nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui um quadradinho aqui, tá? Desse lado de cá, com todos os nossos demais vídeos onde a gente fala sobre evangelismo utilizando a literatura. Eu peço que você dê uma olhada, tá? Se você tem interesse no serviço evangelístico, dê uma olhada nos demais vídeos aí, para que você possa compartilhar, tá bom? Compartilhe com outras pessoas que do seu grupo de evangelismo, com outros irmãos também que têm interesse no serviço evangelístico. E eu vou deixar também desse lado aqui um outro quadradinho, onde eu tenho vários vídeos do trabalho que nós fazemos aí, o trabalho de rua que nós fazemos. Eu tenho vários vídeos e onde a gente mostra o trabalho que a gente faz. Eu também trago sempre uma palavra para você, amém? Bom, um grande abraço, que Deus te abençoe. E não esqueça de orar por nós. Um grande abraço.